Olá, voltando aqui para a segunda parte da nossa aula sobre os elementos constitutivos do texto dissertativo, quer dizer, do texto argumentativo dissertativo, não é? Falávamos anteriormente, naquela primeira parte da aula, sobre a linguagem, sobre o que seria essa linguagem, essa coisa boa que a gente tem, que a gente se comunica com todo mundo, que a gente se entende, né? A linguagem entre os seres humanos, a linguagem entre os animais e os seres humanos, né? Que tal agora a gente falar só um minutinho sobre essa questão da linguagem entre animais e seres humanos? Por exemplo, quando nós temos um animal em casa, né, quando nós criamos algum animal, seja ele um gato, um cachorro, não é? Seja ele um papagaio, um pássaro, né? Seja ele um animal que você tenha de estimação, que você tenha carinho por ele e ele por você, você está o quê? Interagindo com ele, não é? Quando você começa a conversar com ele vai entender o que você está dizendo. Logicamente que ele não vai ter a linha de raciocínio exata nossa, mas ele vai ter o entendimento através dos instintos, através dos hábitos que você tem e ele também. Então, se eu chamo, né, esse animal, ele vem, né? Se eu tenho esse domínio sobre ele, então é porque eu tenho essa comunicação com ele clara, objetiva, tá? A mesma coisa quando a gente vai ter essa intimidade, né, também com a escrita, né, quando a gente vai ter essa intimidade com o texto, né, quando a gente escreve esse texto, na verdade, todo texto, ele é uma comunicação vasta, né, é uma comunicação ampla, em que a gente pode escrever os nossos sentimentos, tanto as nossas opiniões, os nossos sentimentos, e também a gente pode colocar lá, né, imagens, pode colocar lá o que a gente sente, né, nossas sensações e opiniões. Então, a gente vai agora para a nossa segunda parte da aula, né? Vamos colocar aqui o slidezinho novamente, né, para a gente, né, ver o que a gente está na nossa continuação, né? Falávamos anteriormente, né, no outro slide, sobre a linguagem e o ponto de vista, né? Falamos aí essa citação de Citelli, né, que é esse pensamento aqui, que está de azul embaixo, que o pensamento só se materializa na linguagem. Que interessante. Nós pensamos e materializamos na fala e na escrita, né? O que é materializar? É você colocar no concreto, né, na coisa concreta o que você está pensando, né? O pensamento da gente é algo fantástico, né? Tudo que a gente pensa, a gente tem no nosso na nossa mente, a gente tem uma informação vasta, um campo de informações muito vasto. Então, mesmo que passem muitos anos, a gente ainda vai lembrando do que aconteceu e do que está acontecendo, a gente vai juntando esses quebra-cabeças, né? Essas pecinhas desse quebra-cabeça que são as ações que a gente viveu, né? Quando a gente está escrevendo, a gente também faz isso, a gente coloca lá as nossas ações, né? Do pensamento, tá? Então, vamos ver aqui o que é que tem o próximo slide. O que queremos na aula de hoje, né? A nossa aula começa desde o primeiro slide, né? Quando a gente fala sobre a questão do ponto de vista, né? Do argumento da tese, e aí vem continuando aqui, né? Com os elementos constituintes. Queremos que você conheça e identifique em textos os elementos constituintes do esquema argumentativo. Tese, argumento, tema, ponto de vista. E esse será o assunto da nossa aula. Tenho certeza de que você, ao final, dominará todos esses elementos e usará as futuras produções. Nas futuras produções. Então, vamos começar, né? Podemos começar agora, né, com nossa parte fundamental da aula. Aqui a gente tem um esquema, tá, pessoal? Um esquema de texto argumentativo, né? Vamos usar um gráfico,
No meio a gente tem a argumentação e veja que tem 4 setas para 4 lados, né? Quais são? A tese, o argumento, o tema e o ponto de vista. Aí alguém pode perguntar, o que são essas 4 coisas? Né? Dentro da argumentação, a gente tem esses 4 subtemas aí, vamos dizer assim, que são elementos, né? Não são bem subtemas, são elementos, tá? Que a gente está colocando como texto argumentativo, como característica argumentativa. Características do texto dissertativo argumentativo. Por que texto dissertativo argumentativo? Porque você vai expor a sua opinião através de argumentos. Então vamos lá. Tem como finalidade explicar ou defender um tema proposto, analisando-o sobre determinado ponto de vista e fundamentando-o com argumentos consistentes. Então toda vez que você for falar alguma coisa, você tem que estar fundamentado, você tem que estar consciente do que você está dizendo. Uma pessoa que diz uma coisa e depois ela se contradiz, ela não tem argumentos formados sobre aquilo ali. Toda pessoa tem argumentos, tá? Mas é preciso organizar esses argumentos para poder, quando você for falar, você ter essa, né, essa organização na sua mente. Ponto de vista 2 aí, né? O característica 2, perfil dos interlocutores, né? Quem escreve é o aluno ou o candidato, e quem lê é o professor, examinador ou corretor. Isso aí é bem básico, tá? É só para vocês entenderem que uma pessoa lê e a outra escreve. Eu leio o que a outra pessoa escreve, a pessoa lê o que eu escrevo, então a gente tem esse contato um com o outro. Não somente professor e aluno, mas outra pessoa que possa escrever um texto, e aí você vai pedir para que ela examine, que ela leia, para ver se está legal, se está certo. O suporte é uma folha de papel. Claro, precisamos entender que a tecnologia, ela existe, a tecnologia é fantástica, estamos aqui dentro dessa tecnologia, veja que vocês estão assistindo a aula minha, eu em casa e vocês aí na casa de vocês, a gente está tão próximo e ao mesmo tempo distante, mas a gente não pode esquecer que o papel é uma ferramenta, é um objeto em que a gente bota o registro escrito, e esse papel, ele perdura por muitos anos, né? O papel, ele tem uma composição, né, resistente há muito tempo. Né? Então, o papel tem que estar lá para você escrever, rascunhar e colocar suas ideias. O tema são assuntos e fatos relevantes do momento que geralmente suscitam divergências. Né? Então, todo tema que seria a ideia central, né, a ideia principal, né, tem aí dentro dele assuntos, né, que vão ter discordâncias. Né? Quando eu vou conversar com alguém, por exemplo, eu posso discordar dela e ela pode concordar comigo. Então, isso faz parte da construção das ideias, tá? Então, nem sempre eu vou ter razão total e nem sempre aquela pessoa pode ter razão total sobre o assunto. Até porque no pensamento nem todos somos iguais, né? Não somos iguais no pensamento, nas ideias, porque tem que existir essa diversidade, essa divergência para poder as ideias irem para o lugar. A estrutura apresenta 3 partes principais. Ó. Ideia principal, que é a tese, quando você está lá, que o professor pede, professor, qual é o título do texto? Precisa botar título? Claro. O título é o assunto que você está escrevendo, vamos dizer, fragmentado. Vamos dizer assim. Eu tenho um tema para falar sobre violência. Violência é o tema geral, tá? Então, eu posso colocar como título do meu texto violência doméstica. Aí eu estou enfatizando que dentro daquela violência tem a violência doméstica. Eu vou falar sobre ela. Porque a violência abrange muita violência, né? Todo tipo de violência. Então, essa é a diferença de tese, que é o ponto da ideia principal, para o título. O desenvolvimento é o meio do texto, é a continuação dessa ideia principal, né? São os argumentos que você vai utilizar, são as palavras, né? Os parágrafos que você vai desenvolver esse texto, dizer o que é que você acha daquilo, o que é que discorda. E a conclusão é exatamente aquilo ali que você vai finalizar, terminar o seu texto, ok? Você precisa dar um fim a ele,
bem consistente, bem coerente e que as pessoas se convençam realmente do que você está falando. A linguagem deve estar de acordo com a norma padrão, né? Não esqueçam que a gramática, né, as regras gramaticais, elas existem e elas precisam ser respeitadas, né? Mesmo com essa divergência de linguagens, mas a diversidade também, mas a língua portuguesa, ela tem as suas regras e elas precisam ser respeitadas também, tá? Então, o texto argumentativo é um texto que defende a norma padrão e mantém a impessoalidade, quer dizer, o texto não é meu, por que eu não posso estar nesse texto? Porque quando você escreve, todo mundo já sabe que é você, porque lá tem o seu nome, tem sua ideia, então o texto precisa ser impessoal, porque você não é o dono da verdade, você não é o dono da razão, você apenas está contribuindo para uma ideia. E a objetividade com predomínio da terceira pessoa do singular. Qual é a terceira pessoa do singular, pessoal? Ele ou ela, né? Então, está falando, né, sobre alguma coisa, sobre alguém, né? Está falando sobre algum tema, está falando sobre uma terceira pessoa, tá? Vamos lá, continuando aqui. Agora você vai conhecer um a um dos elementos constituintes do esquema argumentativo para depois identificarmos eles nos textos. Então vamos lá. Texto argumentativo é o texto em que defendemos uma ideia, opinião ou ponto de vista. Uma tese procurando por todos os meios fazer com que o nosso ouvinte, leitor, aceite-a e creia nela. Então, o convencimento, aquilo que eu falei lá no primeiro vídeo, você convencer uma pessoa sobre um assunto, persuadir, né, com ela o que você está querendo, fazer com que ela aceite ou creia naquela sua ideia. Tese ou proposição é o que se diz sobre o assunto, é a ideia que defendemos, necessariamente polêmica, pois a argumentação implica divergência de opinião. Então, todas as pessoas que escrevem textos dissertativos, que escrevem textos opinativos, elas são pessoas muito polêmicas, elas são pessoas que estão aí, né, querendo que você entenda a ideia dela, né? Quando a gente vai falar sobre política, por exemplo, a gente precisa estar argumentado para não falar bobagem e para a gente também não falar o que a gente não sabe, porque não adianta a gente ficar dizendo o tempo todo que alguém fez isso, fez aquilo, e ficar criticando uma ideia de alguém se a gente não tem o que falar sobre aquela ideia, se a gente não tem o que argumentar. Então é preciso ser polêmico, mas um polêmico sem ofender, logicamente, e sem criar, né, ideias que vão denegrir a imagem da pessoa, né? Ser polêmico é ser uma pessoa que conscientemente você sabe do assunto e você precisa saber que ela é uma pessoa a pessoa polêmica, ela é uma pessoa que tem ideias formadas sobre aquilo. Não são ideias engessadas, tá? São ideias formadas sobre o assunto que ela vai polemizar, ela vai criar um estigma no outro que lê, né? Ela vai dar vontade de ler aquele texto mais porque ele é polêmico. Vamos para o argumento agora. A palavra argumento tem como origem curiosa, vem do latim argumentum, que tem o tema argo. Isso aqui, ó, cujo sentido primeiro é fazer brilhar, iluminar. A mesma raiz de agentio, argúcia, arguto. Alguém pode estar falando aí preocupado, que coisa complicada é essa? Argumentar é isso aí, eu tenho que saber isso aí. Isso aqui é apenas a nomenclatura, não é, da palavra que está lá no dicionário, né, o significado da palavra argumentação ou argumento, tá? Mas a gente tem que saber o quê? Que o argumento é o que eu vou criticar ou que eu vou contestar, vou me argumentar em cima daquilo ali, né? Eu vou criar uma ideia sobre aquilo ali. Lembre-se dessa palavra ideia que eu falo muito aqui, para você não esquecer, porque ideia todo mundo tem que ter ao escrever. E essa ideia precisa estar argumentada, organizada, vamos dizer assim. Tudo que se faz tem que se organizar o texto tem que estar coeso, tem que estar coerente, tem que estar sequenciado, pessoal. A gente sabe que tem que ser assim.
entendeu? Não adianta eu escrever uma coisa totalmente fora de contexto, embaraçada, que ninguém entende, um texto sem pé nem cabeça, que as pessoas não vão compreender. Então, a argumentação, ela parte desse princípio também, tá? Do princípio da organização da mente, dos pensamentos e das ideias. Tá aí os tipos de argumentos, né? O argumento de autoridade, que é aquele que se apoia no conhecimento de um especialista da área, né? Depois eu vou mandar para vocês esses slidezinhos também, tá, pessoal, no grupo. Argumento de consenso, tá? Enunciados não exigem a demonstração de um especialista, não é? A comprovação pela experiência ou observação. A argumentação é fundamentada na documentação com dados que comprovam. E fundamentação lógica, que é aquela que se baseia nas operações de raciocínio lógico. Então, essas quatro aí são apenas os tipos de argumentos que você tem que ter, que isso aí já é de cada um característico, né? O que a gente precisa estar sabendo aqui e que vocês têm que entender é que os argumentos, eles são necessários para uma boa construção de texto, tá? Existe uma relação entre tese e argumento, tá? Vamos lá. De modo geral, a relação entre tese e argumento pode ser compreendida de duas maneiras principais. Argumento, portanto, tese, ou tese porque argumento. Por exemplo, a gente tem um argumento aqui no primeiro exemplo, tá? Aqui, ó. O A, depois tese, porque tese, que diz o seguinte: o governo gasta todos os anos bilhões de reais no tratamento das mais diversas doenças relacionadas ao tabagismo, que é o hábito de fumar. Os ganhos com os impostos nem de longe compensam o dinheiro gasto com essas doenças. Além disso, ainda, e também em relação de adição, quando se enumeram argumentos a favor, né, quando eu uso isso aqui, ó, além disso, tá, eu estou acrescentando, adicionando o que eu falei, né? Quando ele coloca aqui, tá, a ideia, tá? Ele está colocando que, além disso, pode acontecer isso também. Então, aqui, ó, as empresas têm grandes prejuízos por causa de afastamentos de trabalhadores devido aos males causados pelo fumo. Portanto, quer dizer, seria uma ideia de conclusão, tá? Logo, por conseguinte, que significa, portanto, que é a mesma coisa, isso aí, né, essa conjunção aí, tá? Observem a relação semântica de conclusão, tá vendo? Típica de um silogismo, né? Então, ao terminar o texto, vamos dizer que isso aqui seria o desenvolvimento do texto e aí também a conclusão do texto, tá? Então, vamos lá. Ao contrário agora, tese, porque argumento. Aqui embaixo, ó, o governo deve imediatamente proibir toda e qualquer forma de propaganda de cigarro. Porque, uma vez que já que é dado o quê? Essa relação de causalidade, né? Então, quando eu coloco essa coisa que o governo deve fazer isso, que o governo tem que fazer isso, que as pessoas têm que fazer, eu não preciso exatamente usar esse termo, né? Esse termo aí, o governo deve, me coloco muito no texto. Então, o texto argumentativo é aquele texto que você vai escrever sobre uma ideia, mas você não vai se colocar dentro dela imediatamente, não. Porque aí fica um texto narrativo, vira um texto pessoal. E a característica dele é impessoal, tá? Então, vamos lá aqui, ó, continuando. Vê, no tratamento das mais diversas doenças relacionadas ao tabagismo, e muito embora ainda que não obstante, mesmo que relação de oposição, tá vendo? Usam-se as concessivas para refutar o argumento oposto. Quer dizer, quando você está colocando essa palavra aqui, muito embora esse termo, você está fazendo uma oposição ao que você está falando. Então, tem muito disso no texto argumentativo, tá? Tem essa coisa da ideia, depois eu vou lá e discordo. Eu concordo com aquela ideia de uma forma muito sucinta, de forma muito impessoal. Eu coloco esses slides aqui para vocês que vocês entendam um pouco sobre o que é, né? Mas aí eu vou colocar para vocês aí no grupo e vocês vão se lendo mais um pouco e vão prestando atenção também no áudio, tá? E no vídeo que eu estou fazendo aqui. Vamos para o tema agora. É um assunto abordado no texto, a ideia a ser defendida.
Dependendo da proposta, podemos escolher diversos temas e títulos para o texto. Muitos estudantes, porém, confundem o título com o tema, mas veja só, o título, veja pessoal, preste atenção aí agora, né? Bastante atenção, ó. O título é uma vaga referência ao assunto bordado, ou abordado, né? Normalmente colocado no início do texto, né? Então, o título é uma referência do assunto, quer dizer, do tema geral, que eu falei sobre a violência anteriormente, não é isso? Então, exemplificando o tema, suponha que a proposta para dissertar seja a família, olha aí. O título poderia ser a ditadura dos filhos. E o tema poderia ser as famílias sofrem ultimamente com a ditadura dos filhos consumistas que tudo pedem, movidos pela onda de consumo propaganda, pela televisão, e os pais perdidos nas novas tendências educacionais permitem que os filhos mandem e desmandem na hora de comprar determinado produto. Então aí você tem um tema que seria a família e o título que supostamente seria a ditadura dos filhos, ou então poderia ser os filhos rebeldes, né? Ou poderia ser pais e filhos, né, que não se entendem muitas vezes, né? Isso aí é comum na nossa sociedade acontecer esse tipo de coisa. Então, tem aí somente uma ideia do que a gente está trabalhando. Ó. O tema foi o assunto tratado, tá vendo? Que seria esse aqui em cima, ó, tá? Que eu disse agora. O ponto de vista, que é a ideia que o produtor do texto defende, só existe a argumentação porque há a possibilidade de discordância, assim há alguém para ser convencido, justificando o trabalho de uma argumentação para defender de modo convincente um determinado ponto de vista. Quer dizer, resumindo, pessoal, o ponto de vista é aquilo que eu entendo sobre o assunto, é minha opinião, tá? É a opinião que eu vou argumentar sobre ela. Então, é o ponto de vista, ok? Como se forma nosso ponto de vista? Vamos dar uma pausazinha aqui para a gente ir para o terceiro vídeo, né? Vocês vão acompanhando aí a aula direitinho, tá ok? Então vamos aqui ver, finalizar aqui o nosso, né, a nossa historinha aqui. Veja, a gente está no segundo vídeo, a gente vai para o terceiro agora, tá? Acompanha aí que a gente vai continuar. Um abraço.